com orgulho que nós, meu grupo e eu, representamos no exterior e honramos a nação brasileira com o risco da própria vida, defendendo o nome do Brasil e defendendo a paz mundial. Fiz parte desse contingente em 1967. E a nossa missão começou exatamente nesse ano, num prolongamento de uma missão que já havia começado em 1957. Então, o Exército Brasileiro estava no Oriente Médio há 10 anos, completaria 10 anos com nós. E nós estávamos na faixa de Gaza, na região da Palestina, exatamente na divisa entre o Estado de Israel e o Egito. A Força de Paz, ela ficava situada no território egípcio. Gamal Abdel Nasser, que era o presidente do Egito, ele aceitou que a tropa da ONU viesse se instalar no seu território. Esse acerto de locar a nossa tropa lá, isso ocorreu em 1956, quando houve a formação da UNEF, e United Nations Emergency Force, ou Força de Emergência das Nações Unidas. Fomos para lá para uma missão de paz, como já havia 10 anos atrás acontecido. E os países lá que foram escolhidos por Israel e por Egito, dizem que o Brasil foi o primeiro de todos eles a ser escolhido pelos dois, e realmente nós tínhamos um passe livre em tudo lá. O Brasil era muito conceituado dos dois lados. Em janeiro de 65 eu incorporei no 19, em São Leopoldo. Aí eu soube das inscrições que tinha para se apresentar voluntário para o Canal de Suez. Aí eu enganjei e fiquei até janeiro de 67, dei baixa e incorporei no Batalhão do Suez. Na época, eu servi na primeira Companhia de Guarda de Porto Alegre. Ao término do serviço obrigatório, depois de um ano, surgiu essa oportunidade da gente se candidatar para participar do Batalhão Suez no Oriente Médio. Foi uma experiência nova, que a gente tinha ambição, a gente era jovem, tinha muita ambição, e eu saí, fizemos dia 1º de janeiro, dia 3 de janeiro, a gente incorporou o 20º contingente no 18RI, onde fizemos os treinamentos até março. Quando eu fui para o Exército Brasileiro, eu me inscrevi depois do meu tempo de cumprido pelo currículo do Exército, eu me enganjei para ser cabo de enfermagem. Só que nesse meio tempo, quando eu estava fazendo cabo de enfermagem, surgiu um edital no 19RI pedindo voluntários para ir para o Oriente Médio. E nesse meio tempo eu criei coragem e me inscrevi. Mas sei lá se eu ia ou não ia. Passei por todos os testes e fui aprovado. Éramos voluntários que concorremos entre milhares de outros candidatos e fomos escolhidos. Era um exame rigoroso físico e de saúde, principalmente, dos pés à cabeça. Aí, como meus colegas estão aqui presentes, fizemos aquele teste rigoroso no 18RI, fomos promovidos para lá, ficamos aptos a viajar e seguimos a nossa viagem. Dia 23 de março, eu fui escalado para que o Hércules levava uma turma e trazia outra. Então, dia 23 de março eu embarquei, Salgado Filho. Salgado Filho a gente saímos daqui 3 horas da tarde, 10 horas chegamos em Pernambuco. De Pernambuco fomos às 6 horas da manhã, chegamos em Ilha do Sal. Da Ilha do Sal partimos para Portugal. Chegamos lá às 7 horas da noite, mais ou menos, e jantamos e saímos acho que meia-noite. Chegamos 6 horas no Egito, no aeroporto de El Arish. Aí fomos ao batalhão e começamos as atividades. Chegamos lá, iniciamos nosso
serviço, tirávamos serviço durante o dia, nas forças, no posto de observação, né, que eram torres de alto do chão mais ou menos por 3, 4 metros, é isso? E durante a noite esse pessoal descia e fazia as patrulhas de longo percurso. Trabalhávamos também com o desarme de minas, limpeza de campos, né, minados, prestávamos uma certa ajuda aos povos com envio de água, enfim, todo aquele serviço que as Nações Unidas fazem naturalmente. O nosso maior serviço era a nossa presença física, porque se entendia que, estando uma tropa ali, dificilmente eles iriam para o embate. Até por um respeito às forças de paz, que eram o Brasil e mais 9 nações. Eu pertencia à 8ª Companhia e a gente fazia parte de um batalhão que estava na fronteira entre Israel e Egito. Ao contrário de outros que estavam em Forte Washington, em Forte Robson, mais do lado do deserto. Ali onde eu estava já era perto de Rafah, e de Canhunes e de Gaza, já tinha até algumas plantações, era um semideserto, não era exatamente deserto ali. E a gente começou a fazer trabalho, e quando chegou em maio, começou aquele movimento perto do batalhão, do QG, que bem na frente passava tinha a ferroviária. Aquilo era dia e noite passando, era avião, era Mirage, era tanque, era metralhadora, era armamento, olha, impressionante. O que nós víamos lá era uma concentração de forças fantástica, né? Tanto de um lado quanto do outro. Quando chegamos lá, nós já notávamos que o ambiente entre Israel e Egito era complicado. Nós já víamos que a coisa seria difícil, a continuidade dessa missão. No dia 14 de maio de 1967, o presidente do Egito lhe pede para as forças de paz da ONU retirar as suas tropas dali, porque ele se dizia pronto e determinado a atacar Israel. Faria isso, a princípio, por se entender que ele queria proteger as forças de paz, a integridade física dos soldados da ONU. E, na verdade, ele não queria guerra. Nasser era um estadista, ele queria a paz. Só que ele era pressionado pelos outros países da Liga Árabe Unida, da RAU, da República Árabe Unida, porque, inclusive, ele era acusado de se esconder atrás das forças de paz da ONU e chamavam ele de covarde. Então, ele teria que dar uma demonstração de que ele não era aquele covarde que estava dizendo. Então, ele manda que as tropas de paz da ONU saiam do território e se demonstra pronto a atacar Israel. Se eles pediram essa desocupação no dia 14 de maio, 2 dias depois, o secretário-geral da ONU, que era o UTAN, ele determina que as forças de paz realmente saíssem do território e voltassem para os seus países. Aí começa o grande acontecimento que nos envolveu numa coisa absurda. Por quê? Os outros países foram saindo automaticamente. Os canadenses saíram em 6 horas. Outras tropas lá saíram 12 horas depois, no dia, e assim foram saindo. E o Brasil não foi retirado. Simplesmente não foi retirado. E a situação foi ficando cada vez pior, cada vez mais intensa, cada vez mais perigosa, e o Brasil ali, intacto, a força, e ocupando os postos de serviço ainda. O nosso comandante, que era o coronel Wilson Figueroa Nepomuceno, ele determina que um oficial de ligação, que era o Major Porto Alegre, fosse até a embaixada mais próxima que tinha e fosse procurar agilizar a evacuação por meios diplomáticos.
Então ele vai até a embaixada do Líbano e fala com o embaixador, que era o Martim Francisco de Andrada. Martim Francisco de Andrada entra em contato com Itamaraty e obtém a mais surpreendente resposta. A resposta dizia o seguinte: é para continuar a operação, porque nós temos aqui no Brasil assegurada a promessa do governo americano que não vai haver guerra aí. E nos deixaram lá. Então, o que acontece? O major, atônito com aquilo ali, ele sai dali daquela embaixada e voa para a embaixada do Cairo, capital do país que estava em vias de guerra. E fala lá com o embaixador, que era o Hélio Cabal, o brasileiro que estava lá, o diplomata. E Cabal tenta entrar em contato com o Itamaraty e nem resposta não recebe. Nada. Silenciaram e nós ficamos lá. Quando as outras nações foram embora, nós ficamos cuidando dos outros batalhões, onde nós cuidava do batalhão do Canadá, os canadenses, que eram um batalhão de engenharia, tinha maquinários, essas coisas, nós tirava a patrulha ali. E foi passando os dias, foi passando, até que em dia 31 de junho, de maio, eu fui designado para fazer uma retirada das tropas, que era o Yugoslavo, era indiana, e nesse momento eu fui para Porto Said, que é mais ou menos distante do batalhão, 270 quilômetros. Durante essa ida a Porto Said, o deserto estava totalmente tomado por soldados, tanques, toda espécie, inclusive passando por El Arish, que é o aeroporto que tinha, estava tomada dos Mirage, tudo prontinho para decolar. Começamos a retirar as tropas da ONU. Era indiano, cada dia vinha na ferroviária, vinha ferroviária, nós retirávamos do aeroporto ou porto. E assim foi, 5 dias. No quinto dia, que nós estávamos retirando um sueco, aí começou a movimento de miragem, aterrissando e dando, o que está vendo? E já começou, era no canal do Suez, no canal mesmo, as torpedeiras, que eram umas barquinhas carregadas de metralhadora, atirando para abater os Mirage israelenses. E aí, quando nós estávamos de plantão, começou a guerra. Aí nós vimos os aviões voando e bombardeando, e nós falamos pro sargento: sargento, começou a guerra. Aí o sargento foi e disse assim para nós: não é guerra, nada, é só um treinamento. Aí quando ele falou que aquilo era um treinamento, atingiram a bateria aérea, atingiu o avião e caiu, e subia, que bombardeavam de 3 aviões, um subia, quando ele descia o outro subia, né? Não dava trégua. Caiu, aí nós, sargento, olha o treinamento aí com balas real, caiu do avião. Não, é treinamento, vamos. Pegou, entrou de plantão no horário, era o Charão, meu nome de guerra era Charão, o Cláudio e o Birajara. Aí o sargento disse: vocês entram no plantão, e pegou o resto da guarda e levou para almoçar. E nós ficamos, e ali começou para valer a guerra, né? E nós ficamos abandonados nos postos lá, controlando. Quando começou a guerra dos 6 dias, nós não sabíamos para onde é que ia se meter. Nós fazíamos a guarnição, como diz o nosso colega, para todos os outros contingentes que já tinham saído da faixa de Gaza. E eu e meus colegas do meu pelotão estavam guarnecendo no hospital. E nesse dia, quando começou o bombardeio lá para as 8 horas da manhã, o pessoal que estava no hospital começou a se revoltar contra nós, porque eles queriam nosso armamento para atirar contra os israelenses que estavam invadindo.
E nós, o que nós fizemos? Se enfornamos dentro de uma peça e trancamos as paredes, as portas, tudo. Fizemos um paredão para que eles não invadissem e nos tirassem a arma e abrissem fogo contra nós, contra o inimigo. E aí nós ia morrer também. Os meus colegas super nervosos, uns querendo sair caminhando do deserto adentro, outros guanados, querendo ir embora e a gente tinha que cuidar deles aqui, meu amigo. Não é por aí. Tu sabe que nós estamos longe de casa. O que vai acontecer contigo pode acontecer comigo. Quando chegamos no meio do caminho, estava retirando o sueco, foi o bombardeio. Por pouco a gente não ficou no deserto, a uns 20 e poucos quilômetros, deserto dentro. Olha, a sorte que a gente conseguiu a chegar em Porto Saíde. Quando estourou a guerra, nós ainda tivemos tempo para chegar até o comando do batalhão, que chamava-se Campo Brasil. E nós fomos até lá, porque teria, teoricamente, uma segurança um pouco maior, e ali ficamos. Mas ali foi uma situação bastante complicada, porque ali passava a estrada de ferro, porque ali os próprios tanques de Israel passaram por ali, né? Os aviões, eles utilizavam os aviões franceses Mirage, que até hoje ainda fazem estrago por aí, e a gente via os ataques quando descia o avião e subia, embaixo era só fogo e fumaça. Era um horror. E quando a gente chegou no pelotão, na nossa companhia, nós fomos surpreendidos pelos israelenses. Tudo uma gurizada nova lá e tudo, mas tudo valente. Na guerra não houve possibilidade de se descarregar um caminhão que estava com refrigerantes lá. Tá? Então, em plena guerra, eu e mais 2 colegas, com machadinhas e martelo, rastejamos até o caminhão e por baixo do caminhão, entre as rodas, para não levar nenhuma bala, que as balas estavam comendo por lá, né? Nós rebentamos o caminhão por baixo e pegamos várias caixas de refrigerantes e arrastamos até o nosso grupo para que os colegas pudessem ter alguma coisa para tomar. Enquanto a gente ia rastejando na areia até chegar lá, muita bala comeu em cima de nós. É que não pegou, mas o que passava por cima a gente via. Tinha gente que estava vendo que nós estávamos ali, só que eles não sabiam se era árabe, se era brasileiro, quem era. Nós fomos roubados, nós fomos saqueados pela força de Israel e fomos presos, fomos presidiários também. Quando nós fomos presos, eu e a turma toda, então a gente era orientado, quando desse um negócio assim, a gente deitava mais sobre contra a parede, né, para se proteger. E tinha as camas. Cada alojamento, que nós tínhamos, do grupo que era 7 homens. Então eu lembro que eu entrei debaixo da cama, minha cama era perto da parede, entrei para baixo da cama e fiquei com os pés de fora. Aí que eu lembro que chegou um soldado e começou a chutar meus pés. Aí que eu olhei assim e ele fez sinal para sair dali. Aí foi no momento em que a gente saiu, mão na cabeça, com a arma apontada para ti, né? E aí nós fomos para o meio do pátio onde já estava o resto da companhia, já estava tudo preso, deitado no chão com a mão na cabeça. Nós ficamos durante 3 dias deitados no chão, no primeiro momento, com mão na cabeça. E nós ficamos num local de concentração que lá a temperatura durante o dia é 45 graus. À noite ele vai a 2 graus. E nós, alguns com roupa, outros sem roupa. Não digo sem roupa total, mas com a bermudinha, com a camisinha física, né? Depois que eles reuniram todo mundo, eles começaram a fazer um toque de recolher tal hora da noite, tá? Deixavam nós sem alimentação, sem nada. Aí nós alimentávamos com aquele alimento que o meu colega tem ali, que é a bolacha, aquela famosa, que hoje está fazendo aniversário, já tem 40, quase da nossa idade também, né?
E nesse dia eles vasculharam é fazer limpeza da área. E pegaram aquelas pessoas que trabalhavam para a ONU, tá? Que eram os árabes, que trabalhavam para nós, na lavanderia, trabalhavam na padaria, na cozinha. Foram lá e pegaram eles e detonaram aquele pessoal. Tá? Então foi uma coisa muito violenta. Uma garota, tinha por perto de 5 anos de idade, e essa menina, ela era filha de um árabe que trabalhava, de um civil árabe que trabalhava no lado brasileiro, né? E quando os israelenses chegaram, estavam levando os árabes para matar. E ela estava junto com o pai dela. E os soldados tentaram apertar ela debaixo das lonas para que não levassem ela. A gente tinha medo que matassem ela. E lá, por um certo momento, essa menina ela levanta e sai correndo. Isso aconteceu lá nos fundos do campo Washington. E quando ela atravessou o pátio, a granada pegou ela. E ela foi como se tivessem cortado pelo meio. Coisas assim horríveis que a gente via. O pessoal matando as pessoas, os cachorros rasgando as vestes das pessoas, comendo as pessoas. Ah, mãe morta e crianças vivas. Ah, isso doeu. Então, de noite a gente passou todo o dia e a noite no subterrâneo, no caso subterrâneo, que foi pedido deu o blackout a noite toda, a gente ficou coisa, e de noite, a gente tinha um radinho, pela Voz da América, conseguimos ver as informações que tinha sido bombardeado Gaza, muito bombardeado, muito severamente, e tinha havido a perda de um soldado brasileiro. Naquele primeiro dia de guerra, nós ficamos sabendo que tinha morrido o nosso cabo Carlos Adalberto de Macedo, que faleceu às 1h15 da tarde, mas nós não foi junto conosco, foi lá na sede do batalhão. Ele era uma pessoa muito querida. Ele cantava, ele imitava Elvis Presley, ele era um cara muito alegre e feliz. Eu servi com ele também na primeira companhia de guarda de Porto Alegre. Eu servi com ele na companhia de guarda e depois a gente foi para o Suez. E então eu fiquei muito abatido. Saí do meu alojamento com fome, fui ao meio-dia almoçar, estava almoçando, quando eu recebi a notícia do Cabo William, que ficava do lado da minha barraca, não conseguia almoçar mais. E aí os colegas enterraram na própria igreja, nós tínhamos a igrejinha, a gente fazia as orações, domingo e tudo. Foi enterrado na igreja. Era rico em vida, em sabedoria, tá? Que foi para lá como colega, e perdemos o colega. Haviam ali ainda uma parte do contingente indiano que não havia sido resgatado, tinha ido a primeira parte, a outra parte ainda estava lá, e eles reagiram e morreram 17 indianos. Os iugoslavos tinham recém-chegado lá no campo de Elariche, e não sabiam o que era, nem sabiam o que estavam fazendo lá, morreram 51 iugoslavos. Nós tínhamos um preparo militar, nós tínhamos um preparo de enfrentar uma guerra, mas uma guerra que fosse nossa. Nós não estávamos preparados para enfrentar uma guerra que não era nossa. Depois que houve acalmou um pouco no 6º dia da guerra, aí então a gente conseguiu um caixão de chapa, de ferro, e aí foram os soldados com bravuras, foram lá e resgataram ele, tiraram da catatumba, botaram no caixão de ferro e trouxemos junto com o navio. Ele veio junto. Foi uma das coisas que até hoje eu acho que o Exército fez de bom para nós, que a gente tem assim, foi que o velório dele foi feito com bastante honras, honrarias todas militares. Numa guerra, onde se considerou que essa guerra foi a guerra mais violenta e que mais matou seres humanos e que mais consumiu munições, num dia só. Num dia só. Foi a guerra que mais consumiu e que mais matou seres humanos. Foi a guerra de 6 dias. Então, como que numa guerra nossa, nós estávamos exatamente ali no corredor de entrada da guerra, como que numa guerra dessa morre um só? Primeiro de tudo, benevolência divina. Eu não posso acreditar outra coisa. Segundo, nós tínhamos aqui
a faixa de Gaza. De um lado Israel, do outro lado a faixa, que era 12 quilômetros de largura, e atrás da faixa a cidade de Rafa já, e nos fundos de Rafa o mar Mediterrâneo. Quando Israel atacou, ele não atacou desse lado aqui. Ele fez o seguinte, ele atacou por dentro do Mediterrâneo, num voo diagonal, aonde fez um voo de inclinação que impedia contra as baterias dos egípcios. Eles não tinham como, naquela época, acertar os aviões que vinham no ar contra o Sol. E o ângulo de inclinação, né, ele dava exatamente contra o Sol, então eles tinham 8h45 da manhã. O ataque deles foi cirúrgico. Por quê? Porque nesse horário eles tinham alguma coisa que eles tinham que cuidar. Primeiro, inclinação do Sol, nessa altitude eles fugiam dos radares, e outro detalhe, exatamente nesse horário, era o horário das trocas de guarnição dos aviões. A maioria da força estava em Lariche trocando a aviação. Na primeira hora bombardearam toda a aviação no aeroporto de El Arish com a aviação egípcia. Então, esses aviões não conseguiram decolar. E aí eu acho que foi a nossa maior vitória. E o que estava atrás do 20º contingente era a 104ª Divisão de Cavalaria Blindada, que era comandada pelo general Raoui Hausmann. Então, esse general ele não conseguiu avançar. Por quê? Porque a Força Aérea dizimou essa divisão no chão. Se eles não fazem isso, essa divisão toda viria por cima do 20º contingente. Nenhum de nós aqui estaria aqui agora para contar essa história. E ao sair de lá depois desses 6 dias, por a estrada onde a gente passava, era comum ver não só assim, metralhadoras e tanques destroçados, como pessoas partidas pelo meio, mortas há 2, 3 dias, com mosca por cima delas. Era uma situação degradante e terrível. E essas coisas que a gente viu, desde o primeiro dia de guerra até o último dos 6 dias, foram coisas absurdas. Eu digo sempre que qualquer um desses companheiros que estão aqui, nós vamos viver 300 anos. Nunca mais nós vamos esquecer aquilo. A guerra começou sem nós ter que estar lá, e quando terminou ainda não queriam nos tirar, não custaram nos tirar. Tanto é que tinha um navio da Marinha de Guerra que saiu do Brasil e estava passando perto da ilha de Malta, bem pertinho de onde a gente estava. Só que esse navio não estava indo lá nos buscar. Ele estava levando 45 mil sacos de café para o norte da Itália. Navio de guerra da Marinha. Navio de transporte de tropas Soares Dutra. Quando eclodiu a guerra, esse navio foi custodiado pela 6ª Frota Americana e então foi lá no porto de Ashdod, em Israel, para nos tirar de lá. Nós ainda tivemos que ir lá no norte da Itália para assistir à descarga do navio de café, largar o café lá, e depois nós viemos buscar o resto de um pessoal que tinha ido para a ilha de Chipre. Só então nós viemos para o Brasil. Muitos colegas nossos, muitos, com um surto psicótico, chegaram aqui numa situação bem difícil. Qual foi a primeira ordem que nós recebemos do comando quando nós chegamos em Águas Brasileiras? O comandante do navio, que era meu xará Melo também, junto com o nosso comandante, Coronel Nepomuceno, eles nos reuniram e nos disseram: a partir de hoje, os senhores não viram essa guerra. Se vocês falarem nisso, nós vamos saber quem foi e nós vamos buscá-los. Vivíamos os graciosos tempos de um outro regime, que não nos cabe absolutamente discutir aqui.
Na hora do movimento da guerra, tudo era tudo igual. Na hora dos tenentes, tudo. Não, hoje temos tudo igual, não tem mais hierarquia, sempre tudo iguais. Só que eles mandavam, os soldados ficavam na porta das coisas e eles ficavam escondidos. Isso aconteceu. Sargento, cabo, gente que era para nós comandar, tudo sentado no chão, deitado embaixo da cama. E talvez seja uma das coisas que hoje tem esse medo da gente falar alguma coisa, porque naquela época da ditadura a gente podia falar, né? Eu tenho honra do meu exército, mas não das pessoas que estavam no exército naquela época. Quando nós chegamos em Porto Alegre, 4 dias depois, todos foram mandados embora para casa sem nenhuma avaliação física ou psicológica. Nada. Simplesmente mandaram a tropa. Inclusive, os feridos foram embora para casa. Nós voltamos ao Brasil. Quando chegamos no Brasil, nós fomos dispensados. E nessa dispensa, cada um carregou seu trauma da guerra. Teve um soldado, um colega nosso, que entrou em estado psicótico. Não, depois daquele momento ele não sabia quem ele era, não sabia mais nada, até porque chegou aqui, deram baixa, mandaram cada um para casa, ele ficou totalmente, depois de 5 anos, foi encontrado pelo pai dele, em estado de indigente, na rodoviária de Porto Alegre. Ele não sabia, mas daí que o pai dele conseguiu, era uma pessoa de bem, o pai dele, daí conseguiu um tratamento, alguma coisa, e botou ele conseguiu resgatar um pouco ele, mas assim mesmo não é uma pessoa tão, como temos muitos colegas nossos que estão na mesma situação, tem muitos colegas nossos que estão na mesma situação, aconteceu coisa muito. E o que se reclama muito é que não houve uma assistência, não houve nada por parte da nação brasileira. E esse pessoal que escreveu os livros aí, não existiram. E os outros batalhões antes de nós que foram lá, foram à Alemanha, passearam, vieram, gastaram seu dinheiro. Aí eu estou falando mal deles? Não, eu estou dizendo que nós tivemos sequelas. Nós passamos por barbárie lá. E aí? Eu tive um trauma muito forte, muito pesado. Ela tinha apenas 19 anos. Não tinha pai, só tinha mãe. Minha mãe era meu pai e minha mãe. Tinha mais 3 irmãs. Quando nos dispensaram, não nos deram nenhum apoio. Pobre da minha mãe. Teve que se dedicar a custear todas as despesas com tratamento psicológico, que eu voltei traumatizado de guerra, para que eu fosse o homem que sou hoje. Cada um iniciou suas vidas, na vida civil, né? Cada um retornou para os seus lares. E lá em 1984, nós nos reencontramos numa associação. Fizemos lá o nosso encontro, organizamos a associação e, a partir dali, nós iniciamos uma busca pela nossa reparação. A nossa causa é justa, ela não é política, é justa. 327 são cabos e soldados. Desses 327, nós só conseguimos achar 261, 262. Né? Então, desses 262, 66 são mortos. Quando nós começamos a trabalhar com isso, os mortos eram 31. E quantos terão que morrer esperando por isso? Quantos nossos colegas já morreram? Quantos estão doentes esperando por isso? E a gente está morrendo. E estamos morrendo. E o governo nos olhando. E só queremos saber até quando que eles vão nos olhar. E nós temos aguardando, só aguardando. Isso fazem 47 anos aguardando por alguma coisa de bem para a gente. A maioria está com 67 anos. Vamos esperar o quê? Que morram todos? Para depois fazer uma homenagem póstuma? Está com vontade de dar flor? Dá para a pessoa enquanto ela é viva. Não espere para ela morrer.
Se perguntar hoje para qualquer militar aí, eu creio que eles não sabem nada da Guerra dos 6 Dias, acho que muito pouco. E a nossa história é muito pouco divulgada também, né? Deveria ser mais divulgada, não é. Não sei se nós caímos em esquecimento ou eles não conhecem a história do Brasil. 95 ou 99% dos militares graduados não sabem o que é o Batalhão Suez e que esteve na Guerra dos 6 Dias. Não conhecem, porque se eles reconhecessem, eles não bloqueariam de jeito nenhum para que não nos reconheçam. E se um dia eles reconhecerem, e principalmente assim, prestar um pouquinho de atenção no 20º contingente do Batalhão Suez, e saber o que foi o 20º contingente do Batalhão Suez, eles teriam assim um alerta para saber assim o que realmente esses homens fizeram, o que realmente esses homens passaram e que hoje ainda estão passando. Todos nós éramos para melhorar esse país se nós tivéssemos remunerado ao menos os nossos direitos. De ir lá, voltar e eles pagar o nosso contrato. Eu trago essa angústia porque eu tenho a maior paixão pelo Exército, eu vivo o Exército até hoje. Eu gosto muito, e eu sei que todos os meus colegas adoram o Exército. O Exército foi a maior aula que nós tivemos nas nossas vidas em relação a educação, disciplina e hombridade, que não desviou a nossa conduta para caminhos errados. Todos os meus colegas são humildes hoje, mas, porém, íntegros, honrados. E se nós estamos doentes, não fomos nós o culpado de ficar doente. Alguém sabe disso. A gente, temos aí, a gente fizemos tudo pela pátria, a gente abraçou toda a pátria. Achávamos que a pátria nos dava o retorno. A gente é desvalorizado daquilo que a gente foi, que a gente representou a pátria, né? E está desvalorizado, o pessoal não te dá valor porque tu fez. É isso, o cara se sente injustiçado por isso. Não temos reconhecimento de governo de ninguém. Convivemos no meio dos palanques junto com os generais e não nos reconhece, não dá para entender. Mas na hora, na nossa frente, nos respeitam, são nossos amigos, mas perante um reconhecimento para que nos dê um final de vida mais digno em relação a reconhecimento, valorização, que é o que nós precisamos. A gente até foi homenageado, nós temos uma menção honrosa, né? Prêmio Nobel da Paz. E quem dá o Prêmio Nobel da Paz não é o Brasil, porque se fosse o Brasil nós não teríamos, as boinas azuis não teriam, porque o Brasil não valoriza o brasileiro. Quem é que nós valoriza? Eu gostaria que alguém encontrasse livros e os mencionasse. No 20º, ninguém menciona. Agora, as nossas cabeças pensantes, eles sabem. Nós temos que honrar nossa pátria. E honramos até hoje. Agora, se a pátria não nos abraça, nós não temos culpa, né? Não é um amor correspondido. Essa boina azul, ela marcou a gente, porque quando tu é jovem, ou joga num time de futebol, ou joga... Tu nunca vai dizer, eu sou gremista e você colorado. Eu sou colorado e você gremista. E essa boina, ela marcou, ela está marcando aqui pra gente. Eu vejo assim, será que hoje vamos ser polivalentes? Nada vai nos marcar? Isso, além do amor pela pátria, é o orgulho que a gente tem de servir a pátria da gente, representar a pátria, e a gente sabe que fez um bom trabalho lá. Então isso é sempre, quando se fala em Brasil, se ouve o hino nacional, não tem a emoção, é grande. Então é isso aí, é o orgulho de ser brasileiro mesmo. E eu acho que essa história, relembrá-la, pode acordar aqueles que estão no comando e que possam fazer alguma coisa por nós. Porque não é possível que isso aí não seja reparado. Não se admite que isso aí não possa ser reparado.
Um boina azul não morre, dorme para sonhar com a paz.